Olá, essa é a 21ª aula e o tema de hoje é como preparar as pessoas para tomarem decisões mais fundamentadas. A escolha foi realizada para o grupo lá do Telegram, que optou por esse tema e você vai aprender o seguinte. Primeiro, o que engloba o processo de tomada de decisão? O que está incorporado nesse processo? Riscos, consequências, benefícios, como equilibrar. O segundo é balancear o assumir risco com a tomada de decisão. Como fazer esse balanceamento da melhor maneira possível? Nem todas as informações estão presentes, nem todas as informações são de conhecimento e muitas decisões são tomadas por premissas. Então, como balancear esses riscos, assumir esses riscos versus a tomada de decisão? E as dicas para uma tomada de decisão mais confortável para a sua empresa. O que você pode colocar na sua empresa para trazer mais fundamentação para você conseguir tomar uma decisão mais confortável. E eu queria começar o processo através do entendimento desse ambiente extremamente dinâmico e complexo que a gente vive hoje. Hoje, o ambiente, seja de tecnologia, seja de necessidade de conhecimento, seja de necessidades de clientes, expectativas de clientes, seja de segmentos de mercado ou de novos competidores que não estão mais no seu segmento. Então, essa complexidade faz com que a gente tenha um processo totalmente dinâmico. E esse processo, por consequência, faz a gente gerar e ter que tomar decisões mais constantemente. Então, as nossas decisões são muito mais constantes do que as decisões que a gente tinha que tomar no passado, onde esse ambiente não era tão dinâmico, tão complexo. A tecnologia trouxe um processo de aceleração muito forte para as empresas para elas se adaptarem e sobreviverem no mercado. Então, a tomada de decisão hoje é uma consequência e é uma constante e a gente precisa lidar com ela dioturnamente. Para a tomada de decisão, informações são necessárias. Quanto mais informações eu tenho, mais eu me sinto apto e preparado para tomar uma decisão. Quanto menor o nível de informação que eu tiver, mais difícil e maior o risco que eu tenho no processo de tomada de decisão. E esse processo, essas informações são necessárias para ampliar o capital intelectual da sua empresa, das pessoas. Quanto mais informação eu conseguir captar e gerar e conseguir interpretar dentro da minha organização, maior é o meu capital intelectual. E se eu tenho maior capital intelectual, eu fico muito mais abrangente para tomar uma decisão muito mais fundamentada. Esses três princípios são básicos. Em função de um ambiente extremamente dinâmico e complexo, as decisões são necessárias, as informações são base para a tomada de decisão, que vai ajudar as pessoas a ampliarem o capital intelectual que elas têm para tomar as decisões da melhor maneira possível. Falando nesse processo, eu queria trazer uma frase que me ajuda muito a entender e espero que ajude você também para ver a correlação entre risco e informação. O risco, que é o resultado da tomada de decisão, é inversamente proporcional ao nível, à abrangência e à qualidade das informações. O que eu quero dizer com isso é representado nesse gráfico aqui. Então, imagine um gráfico onde eu tenho o eixo X, a informação, e o eixo Y, o risco, e eu tenho uma curva que não toca os eixos X e Y, mas que elas representam a conexão entre informação e risco, a proporcionalidade entre os dois. Então, se a gente analisar o ponto A, onde eu tenho pouca informação, isso quer dizer que meu risco se eleva. O ponto B, onde eu tenho muita informação, isso quer dizer que meu risco diminui. Ele não exclui. O risco, ele vai existir, ele é inerente ao processo, principalmente quando a gente está inovando, está criando, está tentando fazer novas intervenções nos processos, produtos ou serviços que a gente tem em relação aos clientes. Então, o ponto A é um risco alto com pouca informação e o ponto B é um risco baixo, mas com muita informação. Esses dois elementos mostram para a gente
qual é a relação de riscos versus informação. Então, a grande chave, a grande questão é como eu vou conseguir produzir mais informação para poder diminuir os riscos que eu tomo no processo de decisório que eu tenho na minha empresa. Então, dessa forma, eu consigo exemplificar e atuar num termo que está na minha mão, que é a informação. O risco não está na minha mão. Então, se eu tenho a informação na minha mão, eu consigo gerenciar melhor esse processo. Para isso, o processo de tomada de decisão ele é muito importante, porque ele incorpora algumas questões fundamentais. Primeiro que toda tomada de decisão ela vem pautada num cenário, numa premissa que ainda não existe. Então, o processo decisório ele vai trazer alguma mudança, algum impacto para a organização. E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência em desenvolver projetos que até então não existiam, inovadores. Era um projeto global, um projeto envolvendo a prestação de serviço para vários países do mundo, onde a multinacional tinha presença. Então, esse processo era totalmente disruptivo, inovador. A gente criou 3 alternativas para poder nos basear na melhor tomada de decisão. O primeiro cenário, a primeira hipótese que a gente desenvolveu foi uma totalmente otimista. Todo mundo vai aceitar esse processo. Todas as questões que não estão na nossa mão, as variáveis, as premissas, serão extremamente favoráveis e o resultado que a gente espera com isso será este. Então a gente avaliava um cenário otimista. Depois a gente pegava um cenário realista, onde as nossas premissas, em função de análise de histórica de informação, taxa de dólar, um monte de coisa, a gente colocava isso num processo um pouco mais realista em relação à possibilidade de acontecer. Ainda é uma premissa, ainda tem a sua incerteza, mas é uma incerteza muito mais próxima, muito mais segura, muito mais voltada à nossa realidade. E o terceiro é um pessimista. Olha, fizemos, montamos, criamos e deu tudo errado. Não funcionou. Qual é o resultado para a empresa? Esses 3 cenários nos ajudam a avaliar qual é a nossa tomada de decisão ou se eu preciso fazer algum ajuste. Porque se o resultado pessimista tiver um impacto muito negativo para a empresa, imagem da empresa, um valor financeiro muito grande, como eu mitigo isso? Como eu diminuo isso? Então, esses 3 cenários ajudam a gente a utilizar as informações para melhorar a nossa tomada de decisão. Do outro lado, o otimista também. O que eu posso fazer para tentar fazer com que essas premissas sejam atendidas de maneira satisfatória para a gente, muito favorável. Então, como é que eu faço isso? Então, esses 3 cenários mostram para a gente ambientes extremos e um ambiente ideal que seria o realista. Mas esses ambientes extremos vão nos orientar e vão nos alertar para uma melhor tomada de decisão. Esses 3 cenários, eles só funcionam se a tomada de decisão estiver alinhada com a cultura e com a estratégia da empresa. Se não estiver alinhada com a cultura e com a estratégia da empresa, essa tomada de decisão não precisa existir. Ela não tem que existir. Ela só existe porque todos estão alinhados com a cultura da empresa e com a estratégia para onde a empresa quer seguir. E aí faz sentido você criar esses 3 cenários. O outro elemento muito importante é teste pequeno. E quando você tem pouco impacto e muito aprendizado. Então gere um impacto pequeno com muito aprendizado para você evoluir. Trazendo para o meu exemplo, a gente começou com um teste pequeno, onde a gente prestava um serviço específico para testar o modelo mundialmente, com 4 pessoas envolvidas, e depois de validado, testado, incorporado, a gente chegou a 70 pessoas. Então a gente foi crescendo ao longo do tempo com base na experiência dos modelos testados inicialmente,
reajustados, alinhados para fomentar cada vez mais. Então, o teste pequeno serve para você validar, para depois ajustar e escalar da melhor maneira possível. Então, isso diminui muito o risco. Isso diminui muito os impactos gerados por processos inovadores. Não queira construir nada do zero e entregar algo completo para as pessoas, completo para o mercado, porque talvez você tenha um retrabalho muito grande e talvez nem consiga retrabalhar o processo porque ele foi totalmente desacreditado. Então, é uma dica, é algo super importante que vale a pena pensar num processo evolutivo. A tomada de decisão fundamentada, ela está baseada em uma premissa: dados. Os dados, muitos já dizem que dado é o novo petróleo, e depois de você lapidar os dados, você promove informações, mas os dados dos clientes, os dados financeiros, os dados de mercado, os dados de tendência, o relacionamento com o cliente, o ticket médio, o que gosta, o que não gosta. Quanto mais informação eu tiver, quanto mais dados eu tiver, mais informações eu gero. Então, os dados sozinhos, eles estão lá, eles não representam nada. Mas quando trabalhados, eles geram informações e essas informações são importantes para as pessoas. Porque através das pessoas, e aí existe um outro elemento que é a intuição das pessoas, porque nem todas as informações vão estar presentes, e aí você precisa ter uma percepção grande, por isso que as informações ajudam você a ter mais certeza ou clareza sobre uma tomada de decisão, para que você possa tomar a sua decisão de base fundamentada. Então, estratégia, dados. Capture os dados, use ferramentas que possam fazer a gestão desses dados através de BI ou qualquer outra ferramenta, mas que promova a informação, e essa informação vai aumentar o capital intelectual das pessoas para que você tome uma decisão mais fundamentada. Esse é o ciclo, simples, mas que tem um detalhe importante. Empresas que não capturam os dados ficam no escuro na tomada de decisão. Quanto mais dados você conseguir capturar para gerar informações, mais capital intelectual você promove na sua empresa e mais assertivo você é na tomada de decisão, diminuindo o seu risco naquele gráfico que a gente acabou de ver. Agora eu quero trazer para você as 6 dicas para que você possa fundamentar a estrutura organizacional da sua empresa, tanto no processo decisório quanto para os colaboradores tomarem as suas decisões. Então, essa cultura ela vai ser essencial para que você possa tomar decisões mais abrangentes com uma diminuição do risco de exposição que você teria. A primeira dica é equalizar as necessidades da empresa com todos da organização. Todo mundo é importante, todos são importantes. Equalize as informações. Quais são as necessidades que a empresa precisa? Alinhe essas informações com todo mundo. A cultura da empresa, a gente viu lá atrás que não adianta se você criar hipóteses, se não está alinhado com a cultura da empresa, não adianta. Então, a cultura, as necessidades da empresa, todos precisam respirar e estar alinhados com isso. Segundo elemento, conecte todos os colaboradores da empresa. Não é uma conexão empresa-colaborador, é empresa-colaborador, colaborador-colaborador. É um processo cíclico, todos se conectam, colaboradores se conectam com colaboradores e com a empresa. Todo mundo, um processo dinâmico, fluido. Por que essa conexão é importante? Porque quanto mais pessoas olhando eu tenho para as necessidades da empresa, mais abrangente eu fico, com mais capital intelectual, com mais informações para tomar a decisão, diminuindo os meus riscos. Terceiro elemento, conectar a empresa com o mercado. O que está acontecendo no mercado? Quais são as tendências? Qual é a tecnologia? Como estão indo as empresas que concorrem nesse segmento? E as empresas que concorrem, mas não são dos segmentos? O que está acontecendo? Eu preciso conectar a minha empresa com o mercado. Com as pessoas, através de convenção,
participação de eventos, não importa. Associações, como eu trago dados do mercado para gerar mais informações para tomar as minhas decisões mais apropriadas. Outra dica é conecte os colaboradores com os clientes. As necessidades do cliente. A gente falou recentemente numa aula que os clientes mudaram o perfil, o comportamento ao longo do tempo. Antes eu não tinha um processo de decisão na mão do cliente, agora eu tenho extremamente voltado às necessidades do cliente. Então, conectar os colaboradores com clientes é você trazer informação para retroalimentar o seu sistema e gerar novas tomadas de decisão, novos processos, criar novas estruturas, atender essas necessidades de forma diferenciada. Importantíssimo, conecte os colaboradores com os clientes. Todos os colaboradores da empresa, desde o dono até o mais baixo escalão. Todos, se você tem uma empresa hierárquica, ou se não, uma empresa horizontal, todos conectados com os clientes. Outra dica é fomente a escuta ativa e o ambiente colaborativo. Escute ativamente. Não imponha. Deixe as pessoas externalizarem as suas preocupações, suas necessidades, porque é nesse momento que você vai formatar novas maneiras de pensar. E desenvolva um ambiente colaborativo. O ambiente colaborativo pressupõe a participação das pessoas, se elas desejarem. Se elas não quiserem participar, tudo bem, respeite isso. O ambiente está lá favorável para a participação, um ambiente colaborativo. Quanto mais as pessoas entenderem que essa colaboração flui e ajuda toda a organização, mais eles vão praticar isso. Mas o ambiente tem que estar lá inserido. Se não estiver, as pessoas não vão participar. E a última dica de hoje é dar autonomia com responsabilidades bem definidas. Dê autonomia para as pessoas. A gente já falou muito sobre alinhamento e autonomia. Eu bato muito nessa tecla, porque ela é uma transformação muito significativa. Ela ajuda muito a empresa no contexto geral, na tomada de decisão, na motivação das pessoas, na inovação, entre outras questões. Mas as pessoas precisam ser responsáveis, porque a grande chave da questão alinhamento e autonomia está na responsabilidade. E a responsabilidade é o fim, não é o meio. Não sou responsável por executar um processo já pré-estabelecido. Eu sou responsável por atingir um resultado. E o caminho para chegar nesse resultado, eu tenho autonomia com a minha responsabilidade para fazer acontecer. Essas 6 dicas são simples, fáceis e muito importantes para a tomada de decisão fundamentada. Olhem para essas 6 dicas e lembre-se que o grande início desse processo são os dados. Quanto mais dados eu conseguir capturar para a minha empresa, mais informação eu gero e mais capital intelectual eu tenho para a tomada de decisão. Tá bom? E eu queria trazer uma reflexão importante. Eu gosto de fazer essas provocações em todas as aulas e a provocação de hoje é: quanto maior for o envolvimento das pessoas, mais fundamentada ficará a decisão a ser tomada. Se você quiser se fundamentar para tomar a decisão mais adequada possível, envolva as pessoas. Quanto maior você tiver, quanto mais pessoas envolvidas, mais fundamentada ficará a decisão a ser tomada. Ok? Fechamos? Fechamos a 21ª aula. Lá no Telegram já está em votação a aula de número 22. Se você não participa do Telegram, em todos os descritivos dos vídeos tem o link para você acessar. No Instagram, @F2A2Coleone, ou através do QR Code, colocando a câmera do seu celular aí, você acessa o link e se inscreve. Se você não quer, não tem problema, escolha o seu conteúdo por e-mail, através do e-mail contato@f2a2.com.br. É importante que a gente faça a curadoria do que a gente quer usar, senão eu vou sempre comprar
Eu faço uma analogia com comprar uma roupa em promoção e deixar ela no armário. E eu não consigo usar. O conhecimento é assim. Se você precisa de conhecimento, vá atrás, porque ele vai te ajudar a dar um passo hoje e mais um passo e mais um passo. Se você usa o seu tempo para pegar conhecimentos que não vão te ajudar por você não ter possibilidade de colocar em prática, é uma questão de você avaliar o quanto o seu tempo está sendo desperdiçado. Ok? Então, nos vemos na aula número 22. Bons estudos para você e até lá!